Fala galera, professor Dr. Marcelo Silva. Todo mundo aqui tem um amigo aventureiro que se intitula perito em treinamento de força, achando que fazendo ou que lendo material, conteúdo, posts de Instagram, vídeos de TikTok, dicas maromba, podcasts, eles serão indivíduos experts na respectiva prescrição do treinamento de força, enquanto lamentavelmente violam e ignoram o conteúdo base para realmente saber o que estão fazendo. Então, dentro desse cenário, eu trouxe aqui um iceberg para a galera que acha que é simplesmente estudar um pouquinho de treinamento de força e problemas resolvidos, não é mesmo? Então temos aqui, musculação. XY séries de tantas repetições por grupamento muscular com determinada cadência. E isso vai tornar o indivíduo o bambambam, o sabichão. Mas vale ressaltar que, presta bastante atenção, com relação à seleção de exercícios, pesos livres e máquinas hipertrofiam. Com relação à ordem de exercícios, o exercício sendo feito em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar do dia, vai induzir hipertrofia. Com relação à amplitude de movimento, amplitudes parciais, amplitudes totais, amplitudes parciais com músculo em porção alongada induzem hipertrofia. Evidentemente que não estou dizendo que são da mesma forma, correto? Treinar 1 a 32 séries por semana induz hipertrofia. Não estou dizendo que mais de 32 não induza. Treinar com cadência de meio segundo a 8 segundos, hipertrofia. Treinar um músculo de 1 a 6 vezes por semana, hipertrofia. Treinar com 0 a 100% de uma repetição, hipertrofia. Fazer de 1 a 150 repetições, hipertrofia. Descansar de 30 segundos a 3 minutos, hipertrofia. Então realmente o indivíduo se considera um expert por conseguir induzir hipertrofia num determinado aluno? E vale ressaltar, se o cara ainda fizer o uso do suco, do todinho, do Nesquik, trembolona, boldenona, enantato, propionato, cipionato e assim sucessivamente, mesmo que o indivíduo não treine, só dele tomar o Todd e ficar fazendo atividades físicas do dia a dia, subindo escada, descendo escada, indo ao mercado fazer compra, induz hipertrofia de forma significativa. E essa evidência nem é nova, vai ficar aqui na descrição do vídeo a referência, tá? De Bastin, de 1996. Aí o cara pode virar e falar assim, eu não concordo com a evidência. Tudo bem, faça um artigo com o mesmo desenho, distribua 600 mg de enantato de testosterona para cada um dos voluntários que cair no grupo de esteroide anabolizante com treino e o grupo que cair com esteroide sem treino. E ao final você vai lá e publica os seus resultados. Faça melhor, ao invés de ficar chorando e falando, eu não concordo. Tudo bem, ninguém liga. Ninguém liga para o que eu concordo também. Só importa o que as evidências trazem. Mas aí o indivíduo acaba esquecendo da cinesiologia biomecânica, por exemplo. Ou às vezes o indivíduo tem a musculação relativamente bem dominada, vai para a cinesiologia biomecânica, acreditando no conto da carochinha, ou então acreditando que aquilo que ele imagina realmente seja verdade. Vamos lá, o indivíduo estudou cinesiologia, mas ele violentou a fisiologia do exercício. Eu vou dar um exemplo. O indivíduo vira e acredita naquele blogueiro de estimação que fala assim, turma, faça o búlgaro com o tronco para frente para trabalhar mais glúteo e com o tronco reto para trabalhar quadríceps. Basta avaliar o braço de momento externo. Se eu for levar em consideração a biomecânica e ignorar esforço, ignorar treinamento até a fadiga ou a falha e ignorar comportamento de recrutamento de unidades motoras de baixo esforço até o esforço máximo e comparar apenas búlgaro com tronco para frente com búlgaro reto fazendo o mesmo número de repetições, 10 de um lado e 10 de outro, evidentemente que a carga imposta ao glúteo é maior quando eu inclino o tronco para frente e a carga imposta ao quadríceps também pode ser maior se eu fizer com o tronco reto. Mas para isso eu precisaria fazer os dois modelos de treino submáximos. E me diz aí, você vai deliberadamente reduzir o esforço do seu treino a algo absurdamente baixo
para que pela atividade eletromiográfica dê diferença? Os estudos com eletromiografia costumam ser entre 2, 3 repetições em um determinado momento, ou determinado exercício, ou até mesmo determinada intensidade, que você consegue fazer mais de 30, 40. Então, se eu simplesmente inclinar o tronco para frente ou não e treinar até a falha muscular, eu posso ter os mesmos resultados? Ou você realmente acha que o seu glúteo sabe se o tronco está para frente ou reto? Se eu inclinar o tronco para frente, eu aumento o braço de momento externo e aumento o torque imposto ao glúteo, a repetição a repetição. Mas se eu pegar um halter, eu também aumento o torque imposto ao glúteo, repetição a repetição. Aí o cara fala, mas você inclina o tronco à frente e aumenta o grau de flexão de quadril. Tá bom, fofinho, mas se eu puser um step na perna da frente, eu também aumento o grau de flexão de quadril, o que aumenta o pré-estiramento de glúteos. Você realmente acha que o seu glúteo sabe separar se é o tronco que está para frente ou se é um step que está na perna? Seu glúteo sabe separar se você aumentou o torque nele pelo aumento do braço de momento externo ou por adicionar peso? Ah, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, fisiologia do exercício costuma ser em quarto período da faculdade e a galera vem aqui se intitulando expert em treinamento de glúteo e viola o resto das disciplinas? Ah, faça um favor. Aí o cara vem e com relação à cinesiologia biomecânica, pô, isso aqui é imprescindível para poder prescrever treino de musculação, especialmente no que tange a seleção de exercícios. Aí o cara vem e às vezes ignora um pouquinho mais para baixo aqui, entre aspas, a medidas e avaliação. Filho, se você não sabe medidas e avaliação, você não sabe fazer uma avaliação diagnóstica, uma avaliação formativa e uma avaliação somativa. Você deve ser daquele tipo de coache que vira e pede foto do bumbum do aluno ou da aluna e fala assim, nossa, que legal, evoluiu bastante. E a força? Sai na foto? Colesterol, glicemia, resistência à insulina, alteração na quantidade de medicações, sai na foto? Não sai. VO2 máximo sai na foto? Não sai. Pois é. E medidas de avaliação? Cadê? Quando eu falo de avaliação diagnóstica, o indivíduo vira e fala, eu quero hipertrofia. Nós temos dois indivíduos. Os dois falam que querem hipertrofia. Mas os dois estão em situações diferentes. Os dois querem chegar no mesmo lugar, hipertrofia, mas eles estão em pontos diferentes. Sem avaliação diagnóstica, você não consegue traçar o melhor caminho para que ambos cheguem no determinado objetivo. Se eu estivesse falando de um churrasco e falasse, olha turma, churrasco na minha casa, dia 10. Aí o pessoal vira e pergunta, qual é o endereço? Eu passo o endereço. O endereço seria o objetivo, no caso, vamos falar que é a hipertrofia. Tá? A hipertrofia. Todo mundo quer hipertrofia, todo mundo quer o churrasquinho. Maravilha? Só que aí vem, o João mora numa cidade, o Beltrano mora em outra cidade, a Joana mora em outra cidade, em um outro bairro. Para que cada um chegue até aqui, o GPS vai enviá-los por um caminho diferente. O destino é o mesmo, mas o caminho que eles vão traçar é diferente em razão do ponto de partida de cada um. Você tem de um lado um ex-atleta de futebol que quer hipertrofia e do outro lado você tem um cara que foi transplantado. Também quer hipertrofia, mas ele é transplantado. O caminho que os dois vai percorrer é exatamente o mesmo? O protocolo de treino que você vai prescrever é o mesmo? E para poder escolher o melhor protocolo para cada um dos grupos, sendo um grupo especial e o outro não, a fisiologia do exercício é mandatória. Entender o comportamento do corpo durante um determinado estresse, durante uma determinada situação de esforço. Por qual motivo? Porra, eu tenho um indivíduo que é hipertenso. Porque às vezes eu viro e falo assim, olha, eu não prescreveria para o meu aluno rosca direta. Aí a galera começa, ai, porque rosca direta é um ótimo exercício, porque... Filho, quem foi que disse que eu questionei que o exercício é bom ou ruim? Quem foi que disse que eu questionei? A questão é, a rosca direta é um ótimo exercício, maravilha. E se eu estiver falando de um indivíduo hipertenso, cujo objetivo é, sabendo da fisiologia do exercício, eu sei que o grupamento muscular treinado sofre ou fica em vasodilatação. Aumentando a quantidade de vasos sanguíneos vasodilatado, eu reduzo a resistência vascular periférica, o que pode culminar na hipotensão pós-exercício. Eu vou escolher rosca direta,
músculo relativamente pequeno, ou vou escolher remada curvada, puxada alta, com volume muscular maior trabalhado, simultaneamente. E durante os intervalos e após o exercício eu tenho um volume muscular maior em vasodilatação. Qual que eu vou escolher? Ou, sabendo que a sinalização do GLUT4 para poder translocar a glicose da corrente sanguínea para dentro da célula acaba sendo local, ou seja, acontece no músculo trabalhado, eu vou investir o meu tempo na cadeira extensora, na verdade eu vou gastar o meu tempo na cadeira extensora ou vou investi-lo em um levantamento terra, que o volume muscular trabalhado é maior. Logo, eu poderei ter maior quantidade ou maior sinalização de GLUT4 e melhor controle glicêmico. Então não se trata apenas de escolher o exercício, porque isso a cinesiologia biomecânica me ensina bem a escolher exercício. Eu poderia ficar debatendo sobre variações de cadeira extensora com o tronco para trás ou não, da inutilidade de falar de dorsiflexão e flexão plantar de tornozelo durante cadeira e mesa flexora. Eu poderia gastar o meu tempo falando dessa inutilidade, mas eu posso investir o tempo entendendo a fisiologia do exercício para poder escolher o melhor exercício em questão para um determinado grupo. Se eu pego, por exemplo, um idoso, os benefícios inerentes a uma rosca direta, uma flexão de punho, são muito menores do que se eu falar, por exemplo, do farm walker, caminhada com peso lateral, simulando um percurso, subindo e descendo steps. E se eu pego esse mesmo percurso e faço com um jovem de 18 anos, pode não ser o melhor exercício. E isso eu aprendo com o arcabouço, com o compilado das disciplinas da graduação. Só que para eu também entender como é que o coração funciona em um determinado esforço, o aumento do débito cardíaco, o que é aumento do débito cardíaco? Ah, bom, o aumento do volume diastólico final, redução do volume sistólico final, que pode corroborar com o aumento do VO2 máximo, em especial o aspecto central inerente a essa melhora. Eu preciso entender a fisiologia humana, porque a fisiologia humana me ensina a função de cada estrutura do corpo. Aqui eu entendo como funciona o sistema digestório, sistema excretor, sistema cardiovascular, sistema respiratório, quais são as suas respectivas funções, captar o ar atmosférico via alvéolo pulmonar, hematose, troca gasosa lá nos alvéolos, o transporte pela corrente sanguínea deste oxigênio que foi previamente captado, a respiração a nível celular lá dentro das mitocôndrias, para que eu não cometa a bobeira, por exemplo, eu vou tomar um vasodilatador, eu vou tomar um franol, eu vou tomar um hemodilatador e vai melhorar a minha aptidão aeróbia. Ô, meu nobre, ao entender a fisiologia humana, você começa a ver, por exemplo, que não há mecanismos que justifiquem o uso de qualquer recurso pontualmente que vá aprimorar a sua aptidão aeróbia. Nós não temos esse mecanismo. Mas, e para entender a fisiologia humana, evidentemente eu tenho que entender a anatomia, que é o que me dá o entendimento das estruturas. Aqui na anatomia 1 e 2 eu entendo estrutura músculo-esquelética, uma valiosíssima base para a cinesiologia biomecânica, movimentos, planos, eixos, tipos de articulação, articulação com 1 grau de liberdade, 2 graus de liberdade, 3 graus de liberdade, articulações com movimentos parciais, sínfise, por exemplo, articulação com 0 movimento, sutura, articulação com movimentos mais amplos, articulações sinoviais. Entendo onde começa um músculo, origem, onde ele se insere, inserção, porque aí, entendendo origem e inserção, eu venho para a cinesiologia biomecânica, por exemplo, e entendo que fazer uma rosca direta com o banco inclinado em razão da origem da inserção das duas cabeças do bíceps braquial e sabendo biomecânica de tecidos em relação ao pré-estiramento muscular, eu entendo que o banco inclinado na rosca direta com o ombro em hiperextensão me permitem maior solicitação de cabeça longa quando comparado ao banco Scott. Olha só que maravilha!
Eu consigo entender dentro da cinesiologia biomecânica, por causa da anatomia, a diferença entre mesa flexora e cadeira flexora, o que vai favorecer na seleção de exercícios aqui em cima. Eu começo a entender aqui em cima que, olha só, se eu fizer um exercício e diminuir o intervalo de descanso, o meu estresse metabólico tende a ser maior por conta do entendimento da fisiologia do exercício. Eu começo a entender a diferença entre fadiga e falha por conta da fisiologia neuromuscular aqui aprendida. Mas eu sei da fadiga e da falha porque eu aprendi o mecanismo de contração muscular aqui atrás. Eu vi a teoria de Huxley dos 1000 filamentos deslizantes. Eu sei que às vezes ficar fazendo um monte de exercício antes da sessão principal de treino pode haver a redução do cálcio dentro do retículo sarcoplasmático e entender que a redução do cálcio lá no retículo sarcoplasmático também pode diminuir a quantidade de sítios ativos de actina e miosina livres. Então, filho, não vem achando que você vai fazer um curso de final de semana, que você vai assistir vídeos do TikTok, vai assistir blogs maromba e vai aprender alguma coisa. Por quê? Em blogs maromba, o que eu já vi? Uma moça falando que fazer a mesa flexora e o bumbum levantar na mesa flexora, você não trabalha nada de posterior de coxa. Ora, o seu joelho está flexionando por conta de quê? Dos seus romboides? O seu joelho está flexionando por conta do seu tríceps braquial? Não, filho. Por conta dos seus isquiotibiais e a cabeça curta de bíceps femoral e o sartório, que eu aprendi que na anatomia suas origens e inserções e na cinesiologia biomecânica os seus movimentos. Aí o glúteo saiu da cadeira, não vai trabalhar na área de posterior. Baboseira pura. Baboseira pura. Eu vi também blog maromba o professor falando que os fisiculturistas sempre realizaram variação na posição dos pés durante a panturrilha. Então a ciência está aí para comprovar porcaria nenhuma, porque a ciência do artigo que foi citado não comprovou que panturrilha com o pé para fora difere da panturrilha com o pé reto. E panturrilha com o pé para dentro não difere da panturrilha com o pé reto. Então o que a ciência mostrou foi: para de frescura e para de ficar abrindo e fechando o pé tipo batoré e bailarina e faz com o pé reto e senta a borracha, que os resultados vão ser estatisticamente similares. E aqui eu só peguei algumas disciplinas, eu ainda precisaria ter aqui no meio, por exemplo, metodologia da pesquisa científica, para poder saber a diferença entre correlação e causa e efeito. Porque eu me deparei certa vez também com coache na internet falando: levantamento terra é para dorso. Eu não vou dizer coach porque o cara fala que o treinador tem que ser criativo. Até para as mentiras tem que ser criativo. Então, levantamento terra para dorso. Eu falei, que porcaria, anatomia e cinesiologia biomecânica passaram longe. Aí o cara vira e faz, depois começou, né? Não, porque tem uma grande tensão isométrica. Tem sim, na remada curvada também tem grande tensão isométrica em glúteo e posterior de coxa. Também tem grande tensão isométrica no antebraço. Você passa a remada curvada para glúteo posterior de coxa e antebraço ou passa para grande dorsal em razão da ação muscular isotônica do exercício? Conta pra mim. Pois é. Passa a remada curvada para dorso e quer passar terra para dorso também. Usando a para, filho. Para! Aí o cara foi e colocou na internet 3 fisiculturistas. O que os 3 têm em comum? Ambos fazem terra no dia de dorso. Grande desserviço. Isso é correlação. Filho, durante o calor existe maior consumo de sorvete e existe maior quantidade de afogamento. O afogamento ocorreu pelo sorvete, o sorvete ocorreu pelo afogamento, ou os dois aconteceram por causa do calor? Por causa do calor, mais gente começou a nadar e a galera se arrisca mais e acaba afogando. Por conta do calor, a quantidade de sorvete acabou aumentando o seu consumo. Então vamos tomar bastante cuidado com isso aí, tá bom? E você que ficou até o final, me segue aqui nas minhas redes sociais, vale bastante a pena. O meu objetivo é entregar a você sempre o melhor conteúdo de forma isenta e imparcial de qualquer sentimentalismo. Não há empresas de suplemento de máquina X ou Y me patrocinando. Logo, eu não possuo obrigação com essas empresas. A minha obrigação é com a ciência, correto? Então segue aqui, logo abaixo tem o meu curso de organização e periodização do treinamento de força 2.0 com mais de 45 aulas lá disponíveis, todas neste nível, apresentando ciência e evidência
correta. Tenho também um curso de treinamento intervalado de alta intensidade do zero à excelência. Aprenda como prescrever protocolos de HIIT para qualquer público e, evidentemente, sempre se arvorando na ciência. Treine com quem estuda. Forte abraço!